Olá pessoal, nós estamos aqui novamente para mais uma aula de políticas de saúde. Lembrando a vocês que na última aula nós falamos sobre a história da saúde pública no Brasil no período colonial, depois no período imperial, passamos para a República Velha, Era Vargas. E agora nós vamos estudar a República Populista no Brasil, que foi um período de 1945 a 1963. Ela fica entre a Era Vargas e a ditadura militar. A ditadura militar que inicia-se em 1964. Tá certo? Nós vamos conhecer a história do Brasil agregada à história da saúde pública. Como era a saúde pública nesse período. Fazendo um resumo de antes, do momento que nós estamos vivenciando até agora, nós vimos que nesse período, antes, até 1945, na era Vargas, iniciou-se o modelo de saúde no Brasil chamado o sanitarista campanhista, que era o saneamento dos portos e das vias públicas principais, das cidades principais do Brasil, que tinha como um objetivo melhorar a visão do Brasil no exterior, porque o país era um modelo de exportação. O principal modelo econômico era a exportação de algumas matérias-primas, como o café, como a madeira, enfim, vários outros alimentos também, como milho, feijão. O país era movido pela agricultura, em sua maioria. Com a chegada da industrialização no país, e a gente vai ver isso mais perto nesse período da República Populista, aí já a economia ainda vislumbrava pela questão da industrialização. Mas até então o modelo exportador agropecuário era a principal fonte econômica do país. E aí, esse modelo campanhista ele foi sendo difundido, só que existia a medicina liberal, e também a medicina privada. Não tão forte como de agora em diante, mas já existia. Quem era associado inicialmente à CAPES, Caixa de Aposentadorias e Pensões, que tinham direito aos serviços de saúde, depois passou para os IAPs, Instituto de Aposentadorias e Pensões. Cada IAP tinha os seus associados e quem pagava tinha direitos de trabalhadores que pagavam em diversas classes, só que ainda não tínhamos agricultores inseridos nesse processo, vários outros, marítimos, industriários, portuários, e cada IAP recebia os seus um mutante que o trabalhador pagava para isso e tinha direito à saúde, ao serviço médico hospitalar. Lembrando que o modelo nesse período aqui, o que mais pregavam era a medicina curativa. Eles visavam apenas a doença. Não tinham o que nós temos hoje, que nós vimos lá em promoção. A saúde de forma integral, da promoção, da prevenção, da recuperação e reabilitação da saúde das pessoas. Aqui não existia. O foco era a medicina curativa, certo? E quem tinha dinheiro, mas não tinha a carteirinha dos IAPs, depois vai ser o INPS, o que é que fazia? Se tivesse dinheiro, tinha os médicos particulares, que a gente chama de medicina liberal. Porque eles eram liberados para atender em suas residências. E aos pobres, que nem tinham dinheiro e nem era instituído pelos IAPs, o que é que restava? As Santas Casas de Misericórdia. Tá certo? Vamos começar aqui. Ao final o ano de 1945 já foi no final da Segunda Guerra Mundial, e após essa Segunda Guerra Mundial
teve um reflexo muito grande em todo o mundo, que no Brasil não foi diferente. Houve uma potencialização do setor industrial, uma retomada muito forte, e a gente vai ver isso principalmente no governo de Juscelino Kubitschek, né? O regime ditatoriais são enfraquecidos, que era o Vargas, né? Que ele era conhecido como um ditador popular. E aí a democratização começa a fazer parte do cenário mundial. Também esse período é chamado de... Ele é também chamado, esse período do movimento populista, né? De uma redemocratização no país. Porque aí voltou-se a eleger um presidente, né? Pelo voto direto, né? Voltou-se a esse processo. Por isso que é chamado também de redemocratização. Nesse contexto histórico, forças sociais lideradas pelos opositores do regime impõem a deposição do presidente Getúlio Vargas, reiniciando um período de redemocratização no Brasil. Tá certo? Portanto, Getúlio Vargas, mesmo sendo eleito, né, pela população, ele foi deposto do seu cargo por opositores, né? E aí entra-se o novo governo chamado de Eurico Gaspar Dutra, o general Dutra, né? Governa com um congresso representante das classes dominantes. Está aqui a fotinha dele, que é o general Gaspar Dutra, né? Na verdade, ele saiu, né? Foi deposto do cargo o Getúlio, né, em 45, e quem assume foi o Dutra. Foi observada uma redução nos casos de tuberculose, malária e outras doenças transmitidas por insetos, resultado das campanhas sanitárias anteriores. Que era a única coisa que o Ministério da Saúde, que até então era junto com o Ministério da Educação, a única coisa que ainda fazia em relação à saúde pública era as campanhas sanitárias, com algumas vacinações, com o saneamento, né? As quarentenas, onde pegavam as pessoas e jogavam em um espaço que eles achavam que estavam transmitindo essas doenças, enfim. Mas já houve um resultado importante das campanhas sanitárias. Em 1951, né, Vargas, aqui ele, Getúlio Vargas, é eleito novamente à presidência da República. Só que ele foi... A pressão sobre Vargas nesse período foi muito grande. E eu vou contar o que foi que aconteceu com ele mais na frente. Mas o que Vargas fez no cenário econômico do desenvolvimento do país nessa época? Ele expandiu as rodovias, cria usinas hidrelétricas, a Petrobras ela é criada, entre outras obras. Né? Você está vendo aqui imagens de rodovias sendo construídas. Houve bastante o êxito rural, né? Gente saindo das zonas rurais e vindo para o Brasil, para o Brasil não, para as grandes cidades, né? E aí Vargas, em 1953, instituiu o Ministério da Saúde, independente da educação. Agora é só Ministério da Saúde. Infelizmente, em 1954, Vargas acabou se suicidando. E aí ele não aguentou a pressão, né, para cima dele, e os militares pressionando, e acabou cometendo o suicídio. E quem é eleito após o governo de Vargas é o então presidente Juscelino Kubitschek, o homem que construiu Brasília, a nossa capital. Lembrando que até então o palácio, a capital do Brasil, era lá em Guanabara, o Palácio da Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Né? E com o governo de Juscelino Kubitschek, que construiu a cidade do zero, com saneamento básico, né? Pelo menos no Planalto. Hoje não, hoje o Brasília tem o seu centro, que é a capital, Brasília, mas tem as cidades satélites que foram criadas depois da construção de Brasília. É onde a periferia, veio muita gente ali de Goiás,
Tocantins, aquelas regiões próximas ali, e saíram da zona rural para a periferia de Brasília. É tanto que as más condições lá são precárias, as condições de saúde. Mas já Brasília não, toda certinha, com saneamento básico, toda organizada, índice de saúde na capital muito bom, porque toda foi feita planejada, né? Só que aí também Juscelino investiu muito na questão industriária, né? A indústria de automobilística, a produção de carros, né, da Ford aqui no Brasil, abriu as portas, Juscelino, para que essa revolução industrial aqui no Brasil ela tivesse um êxito bem amplo. Apesar disso, todo esse investimento dele, ele aumentou muito a dívida do Brasil externa, né? E com isso o grande aumento da inflação. Tudo mais caro, tudo um pouco mais desvalorizado. Esse foi o governo de Juscelino Kubitschek, que na saúde não teve muito desenvolvimento, infelizmente. Tem muita coisa a se falar no contexto histórico da saúde pública no tempo de Juscelino Kubitschek. Algumas empresas, insatisfeitas com a atuação dos IAPs, começaram a contratação de serviços médicos particulares. Com essa ampliação, torna-se hegemônico o modelo médico-assistencial privatista. Relembrando, minha gente, o que é que acontece? Os IAPs eles foram se disseminando para vários tipos de empresas. Cada empresa foi criando seus IAPs. O que é que aconteceu? Começaram aí a intensificar a contratação de serviços particulares. A criação de muitos hospitais com dinheiro dos IAPs. Cada IAP tinha seus centros de saúde, né? Seus hospitais. Tinha IAPs que tinha mais recursos, dependendo da empresa, do segmento. Tinha uns que tinham muito mais recursos do que os que estavam praticamente quebrados. E olha a desorganização. E cada IAP criava os seus serviços médicos. E aí os trabalhadores procuravam qual IAP ele era cadastrado para ter o serviço médico, além da aposentadoria, os seus serviços médicos. E aí começou a surgir muita assistência médica particular, que é privatista. Quando eu falo privatista, vem de privado. E privado é particular. E esse modelo é um modelo de saúde, minha gente. Modelo médico assistencial privatista. O primeiro modelo de saúde que nós temos no Brasil foi o modelo sanitarista campanhista. E depois vem instaurar esse segundo modelo aqui, nessa época, o modelo médico assistencial privatista. Né? A assistência médica aqui era focada na cura, né, das doenças. Foi a revolução desse momento, a criação da assistência médica particular. E aí cada IAPs faziam, né, eles estavam com raiva, os empregados, porque os IAPs não estavam fazendo o que deveria. E aí começaram a contratar serviços particulares. Em 61, Jânio Quadros obtém vitória para presidente do Brasil. Só que o governo, os militares pressionaram bastante Jânio Quadros, né? E ele, infelizmente, renunciou ao cargo, né? Principalmente depois de uma morte de um comandante, né, nacional da aeronáutica, e aí associaram essa morte ao governo também, e acabou que isso foi... Os militares deram propostas, né, de... A única solução do país sair na crise derramada, deixada por Juscelino com as dívidas do Brasil, era com a imposição do governo militar. E aí o nosso Jânio Quadros ele renunciou e quem assume foi João Goulart, o vice de Jânio Quadros. Jânio conseguiu ainda assumir a presidência, né, do Brasil, só que também encontrou um grande opositor que denunciou, né, perseguiu bastante o Goulart, que é o Carlos Lacerda.
E aí foi um marco histórico muito importante no país. E João Goulart, ele fugiu do Brasil. Ninguém sabia onde João Goulart se escondeu. Por quê? Foi estabelecido o golpe militar. Governadores de vários estados, junto com os militares da aeronáutica, do exército, da marinha, toda a rede militar do Brasil, com apoio dos Estados Unidos da América, instituíram o golpe. E em 1964 nós temos o surgimento do governo militar. Castelo Branco é o primeiro governo militar e implementou a ditadura aqui no país. Então nós vamos ver agora. O regime autoritário ou ditadura militar durou aí praticamente 20 anos, de 64 ao ano de 1984. 84 foi o ano que nasci. Estava saindo dessa ditadura. É interessante, minha gente, o medo era tão grande da ditadura militar que eu, com 5 anos, 6 anos de idade, pouco tempo de sair desse governo militar, eu me lembro que a gente tinha um medo danado da polícia. Menino, quando passava o carro da polícia aqui, que era 014, a gente corria para dentro de casa. Era um desespero mal do mundo. Justamente porque todo mundo sabe que passou essa época o tanto que sofreu na ditadura militar. Torturas, perseguições, mortes, maus tratos. A censura reinou nesse período aqui. E esse regime autoritário, o que é que ele tinha a ver com... Foi que mudou no cenário da saúde. Até então, nós tínhamos os IAPs. Para que o trabalhador que tivesse a carteirinha do IAP, ele tinha direito ao serviço médico. Outros que tinham dinheiro de forma particular, privado. E quem não tinha, as Santas Casas de Misericórdia. A capitalização da medicina foi o que aconteceu. Privilegiou o setor privado, comprando serviços médicos, apoio aos investimentos e empréstimos com subsídios. Os subsídios aqui são recursos públicos. E houve a unificação das IAPs. Os IAPs se juntaram, todos juntos. Em 1966, foi criado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Esse INPS vai ser realmente o embrião do nosso INSS de hoje, porque ele juntou as IAPs. Foi um verdadeiro... uma mudança muito grande. Mas o INPS, imagina, a tonelada de recursos que caíram na mão desses militares, com todos os empregados do Brasil sendo gerenciado agora só pelo Estado. Cada um ainda tinha sua IAPs particular, faziam o que queriam. Mas aqui não, agora é todo mundo junto na mão do Estado, na mão do governo militar. E muito dinheiro entrou. Dinheiro que dava para fazer um sistema de saúde melhor do que o SUS que tem hoje. Mas aí não tinha ainda essa visão de políticas públicas de saúde. A visão ainda era, só tinha direito quem fosse vinculado com essa carteirinha do INPS. Essa carteirinha aqui. Aqui já é do INAMPS, mais ou menos nesse estilo. Sabe? Que pagasse ao INSS, ao INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Fazendo retrospectivas, CAPES, Caixa de Aposentadoria e Pensão, IAPs, Instituto de Aposentadorias e Pensões, e agora INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Só que aí, a classe de agricultores no país, que ainda era, mesmo com a industrialização, ainda era uma fonte muito concreta de importação, de exportação do Brasil, ficou de fora os agricultores, trabalhando duro e, se quisesse ter algum serviço de saúde, ou pagava ou ia para Santa Casa de Misericórdia. E aí houve uma extensão da medicina previdenciária aos trabalhadores rurais. E foi criado o Fundo Rural. O Fundo Rural é uma fundação que fazia com que
ela se vinculou ao INPS para que o agricultor, que comprovasse que era agricultor, ele também tivesse direito à aposentadoria e pensão, assim como também a assistência médica privada para os agricultores. É por isso que foram criados nessa época também os sindicatos dos trabalhadores rurais, né? Quem era associado, que comprovava que era associado lá, né? E outras comprovações, fazia a carteirinha também e tinha esses direitos. Tá certo? Portanto, os IAPs se fundiram e foi criado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Com recurso limitado, né, o Ministério da Saúde, que já existia, você viu que foi no período da República Popular, já existia, ele foi separado do Ministério da Educação. Mas ele ficou em segundo plano. Nada praticamente foi feito com relação ao Ministério da Saúde. Ele se tornou ineficiente nesse regime autoritário. A única coisa que sobrou, né, de tudo isso era o movimento campanhista sanitarista. Mas eles mesmo assim perderam espaço. E as ações de saúde pública se reduziram ao controle e erradicação de algumas endemias, comandadas então pela antiga SUCAM, que era a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. A SUCAM, que tinha os seus agentes, que hoje os agentes de endemia, às vezes que vão na sua casa, colocar o medicamentozinho na caixa d'água para evitar de aparecer as larvas do Aedes aegypti, né? Que vinham olhar se tem focos de dengue, se tem doença de Chagas, enfim. Portanto, a única coisa que ainda funcionava com relação à saúde pública, com a implantação do Ministério da Saúde, né, era esses movimentos sanitaristas através da SUCAM que apareceu aqui. Só que, nesse período aqui, já começa uma insatisfação muito grande da população, né, que não tinha direito, que não era vinculado ao INPS, não tinha um trabalho fixo, né, que vivia nas periferias, e aí o êxodo rural, como eu falo mais uma vez, o pessoal sair da zona rural que não tinha mais emprego, e foram para atrás de melhores condições de vida na região, né, das capitais do Brasil, principalmente a região sul. São Paulo recebeu muito nordestino, muita gente saiu daqui, até hoje, né, mas muita gente saiu daqui de Pau de Arara para buscar uma nova vida em São Paulo nessa época, né? Porque a fome, as condições precárias de saúde e de vida, né, principalmente a marginalização dos pobres, foram castigados nesse tempo da ditadura militar. Eles só davam atenção a quem tinha o poder, a quem fosse rico, que colaborasse com os preceitos dele. E mais uma vez, o povo pobre é quem, com a licença da palavra, se lascou. Eu vou mostrar uma partezinha aqui de um filme, que depois vocês vão assistir ele por completo, só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Bota o retrato do velho traveiro, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Getúlio é empossado presidente, eleito pelo voto popular. Inauguro a TV Tupi para darmos início a uma nova fase nas telecomunicações brasileiras. 3, 2, 1, no ar. Está no ar a TV no Brasil. Trabalhadores do Brasil, depois da criação da Petrobras, que deverá trazer rapidamente autonomia e petróleo para o nosso país, quero anunciar a criação do Ministério da Saúde, pois as ações em saúde no meu governo cresceram tanto que passaram a exigir uma estrutura própria. 6, 5, 4, 3, 2.
Telespectadores, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso já tradicional programa de entrevistas Noite de Gala. Agora, na televisão. Sempre numa gentileza dos laboratórios Sara Tudo. Quando eu me sinto fraca e sem energia, nada como um cálice do xarope Energol. Nos laboratórios Sara Tudo. De volta com o nosso convidado desta noite, o entrevistado Dr. Roberto José, já muito conhecido de todos vocês. Dr. Roberto, o presidente Getúlio Vargas criou um novo ministério, o Ministério da Saúde. Esse ministério vem fazer exatamente o quê? O Ministério da Saúde vem para fortalecer as ações em saúde pública, a medicina preventiva. As ações em saúde pública são muito diferentes da assistência médica individual, não é mesmo? Existem várias correntes dentro de saúde pública. Sim. Uma delas é dos médicos especialistas. Eles defendem programas verticais do tipo de doença. Tuberculose, lepra. Daí para construir leprosários para leprosos, sanatórios para tuberculosos e hospícios para loucos. Mas há outras correntes. Há os que criticam esse modelo e a segregação que ele gera. Vários propõem modelos como o centro de saúde e uma maior aproximação da medicina com as condições sociais do povo. Pessoas como o professor Samuel Pessoa, o Noel Núteus, Dr. Josué de Castro, com a questão da fome, Dr. Mário Magalhães da Silveira, do Ministério da Saúde, que propõe, junto com outras pessoas, a criação de um sistema de saúde público para todos, em redes locais, numa visão municipalista. E isso é possível? Talvez daqui a 30 anos. Pronto. Por aqui vocês tiram, né? Que já ouvia-se falar, ainda nessa época de Vargas, 1951, já ouvia falar na questão de um sistema público de saúde, né? Que atendesse tanto a parte preventiva quanto a parte assistencialista, né? Aí vocês fazem uma reflexão da parte de promoção e prevenção. Aqui nós já debatemos tanto as ações, quais seriam, né, que levam em consideração as condições de vida e os determinantes sociais que nos condicionam a um quadro de saúde ou de doença, que vocês sabem muito bem quais são, com apenas essa proposta aí, no início, nessa época aí, veio dos médicos especialistas. Tuberculoso para um lado, leproso, que são os pacientes que têm hanseníase, para outro, louco, a criação dos hospícios, e vocês vão ver falar isso no próximo ano, quando nós tivermos na disciplina de saúde mental, e só ficou nisso mesmo. Foi criado alguns centros de saúde, que eles falavam aí de aproximar a população da sua realidade, né? Mas foram mínimas essas construções e essas ações nesse período. Realmente, ele estava certo. Só com 30, 40 anos depois dessa época foi que veio ser criado um sistema como o SUS. E vamos agora aos nossos comerciais. Tosse? Mal-estar? Ora, dê um nocaute na gripe com Gripex, um produto Sara Tudo. Aqui fala o seu repórter essa. Testemunha ocular da história. Carlos Lacerda acusa o governo Vargas de ser o mais corrupto da história. Um verdadeiro mar de lama. A crise se aprofunda. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. O governo Vargas, ele era um governo muito popular. Ele, apesar de todos esses fracassos na saúde, mas ele foi quem criou o Ministério da Saúde, né, o início das políticas mais voltadas para o pessoal carente, né, muito popular, medidas muito populares, né, e ele é muito querido pela população. Vocês viram aí que ele acabou de
se suicidando, né, com a pressão para cima dele, dos militares. O general Lott comanda suas tropas e ocupa o Palácio do Catete para garantir o resultado das urnas com a vitória de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek tem sido um período de grande entusiasmo, com o desenvolvimento econômico, a implementação da indústria automobilística e a construção de Brasília. Companheiros, todos os dias estão sendo criados novos IAPs e os antigos aumentam sem parar em números de associado, porque nossa classe não para de crescer. Nós estamos lutando para que todos os IAPs prestem assistência médica a seus associados. Mas não aceitamos essa ideia de reunir todos os IAPs em um único instituto. Todos nós sabemos que existem IAPs mais ricos que atendem melhor. Se houver essa unificação, eles serão todos nivelados por baixo pelos piores IAPs. Isso nós não queremos. Varre, 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 passarinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Doutor, os IAPs estão construindo novos hospitais? Alguns IAPs têm muito dinheiro e estão construindo seus próprios hospitais. Entretanto, algumas empresas não estão satisfeitas com o atendimento médico que os IAPs podiam fornecer. Aí então que surge uma nova ideia: a medicina de grupo. E como é isso? Empresas cuja finalidade é prestar serviços médicos privados aos empregados das empresas que os contratam. Quais são as vantagens desse novo sistema? Uma melhor seleção de sua mão de obra e ter empregados que faltem menos. É o futuro. Eu falei para vocês. É um modelo médico privado, particular, extra os IAPs, o que era oferecido pelos IAPs. O embrião foi aqui. O futuro da assistência médica. As empresas médicas. Obrigado. E assim, senhoras e senhores, estamos terminando o nosso programa de hoje à noite. Desejamos a todos uma excelente assistência médica e uma boa noite. Atenção, Brasil! Tropas se movimentam para derrubar João Goulart. Quando Jânio renunciou, os militares não quiseram no governo seu vice Jango. Mas o movimento popular e a adoção do parlamentarismo permitiram sua posse. Um ano depois, um plebiscito determinou a volta do presidencialismo e Jango tentou a realização das reformas de base, entre elas a da saúde, com as quais queria mudar a face do país. Jango será capaz de resistir? Os militares tomarão o poder? Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército já sitiaram o estado da Guanabara. João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E Jango foi derrubado. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram então o general Castelo Branco para a presidência da República. Tome cuidado. Estão prendendo todo mundo. Eu ouvi falar que tem gente sendo torturada. E não sai nada nos jornais. É uma censura braba. Eu sei que nosso salário vai mal. Com esse arroxo salarial, todo mundo vai ficar cada vez mais pobre.
nefasta política da ditadura e o arrocho salarial estão levando a classe operária e a classe média à completa miséria. O êxodo rural está trazendo para a cidade populações pobres, o que só faz aumentar a doença e a mortalidade infantil. O governo está sucateando a saúde pública. Serviços que existem há anos ficando sem verbas. Programas importantes de saneamento básico sendo abandonados. Este governo só dá importância ao que pode ser repassado para a iniciativa privada. A saúde pública é um investimento tipicamente estatal. Portanto, a ditadura não quer nem saber do que pode ser feito. Afinal, a saúde é um bem público ou privado? Pronto, então para aqui vocês viram, depois não vai dar continuidade com o vídeo. Mas vocês viram que a realidade desses governos é autoritário, né? A população começou já, onde eu parei o vídeo aqui, você viu que o pessoal começaram a enxergar e ter coragem de falar, mesmo podendo ser repreendido, preso e torturado. Os jornais daquela época não poderiam levar notícia, nem através de rádio, nem televisão, para a população que fosse contra o regimento do governo autoritário. Porque eles iam lá no jornal, arrancava a pauta do apresentador e mandava ele dar a notícia que eles queriam. Era assim a ditadura do governo militar. Alguma coisa da saúde pública que tinha sido feita, eles estavam sucateando. O negócio deles foi construir hospitais particulares, abriram recursos do INPS para incentivar os empréstimos particulares a empresas que pegavam esse recurso e construíam hospitais particulares que faziam parcerias com o INPS para atender a demanda da saúde da população através de um modelo médico privatista. Ora, como é a história? É como se hoje nós tivéssemos vamos supor, a policlínica ela fosse construída pelo empresário aqui de Aurora, com dinheiro público, porque se houve financiamento, por mais que houve empréstimo, mas o dinheiro era público, o cara ergueu aquela policlínica particular e aí ela se filia à Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde paga pelos serviços médicos ofertados na policlínica, sendo construída com recurso público. Era desse jeito que acontecia. Era desse jeito que acontecia. Praticamente não tinha nada sendo feito com recurso público para o público. Na década de 70, a Previdência Social alcança a maior expansão em número de leitos, cobertura e volume de recursos arrecadados. Só que esses dinheiros, como eu falei para vocês, eles entravam para a corrupção. Dinheiro desviado, sucateado. E alguma parte era feito um contrato e pagamento a empresas privadas, como eu acabei de dar um exemplo a vocês. A assistência médica também foi incentivada nessa época através da construção de hospitais e clínicas com recurso do INPS. E faculdades também de medicina, particular de medicina. E qual era o enfoque? A medicina privatista curativa. Era só na doença. O foco aqui era na doença. Lembra que até a declaração de Alma-Ata, que fala em atenção básica, atenção primária em saúde, que emite uma nova visão com relação ao fazer saúde de forma integral. Aqui até agora também não ainda havia essas assistências. Tá certo? Portanto, tivemos uma crise do modelo de saúde da Previdência, viveu um caos no serviço público de saúde, muito sucateamento, recursos insuficientes para a demanda que tinha naquela época. Era o povo pagando o INPS, os trabalhadores, os operários e agricultores, e não tinham serviço de qualidade, porque havia desvio de recurso público. Cresce a insatisfação da sociedade, e surgem movimentos sociais, como vocês acabaram de ver, que denunciam a ineficiência da estrutura de saúde pública e da Previdência, reivindicando serviços de saúde
e lutam por melhores condições de vida à população menos favorecida. Vocês viram aí no vídeo que a população rural veio para as cidades. E quem é essa população rural? O povo pobre, que hoje se constitui o início, nessa época, foram os embriões das favelas, das periferias do nosso país. Porque o povo não ia passar fome na zona rural e queriam condições melhores de vida, se arriscando na cidade grande. E aumentou a pobreza, não tinha saneamento básico, as doenças infecto-contagiosas aumentavam bastante, uma mortalidade infantil muito grande, as crianças morriam por conta dessas insuficiências e também até de fome. Morriam. Né? E um índice muito grande de mortalidade infantil nessa época também. Como aquele grupo, aquele movimento, essa mulher falando nesse instante no vídeo nós vimos. E aí surge, né, os embriões de uma saúde pública, um sol nasce ainda tímido, saindo de algumas nuvens e alguns raios de esperança e de renovação da saúde pública, para acabar com esse regime autoritário, que foi a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde, onde foi debatido a Conferência Nacional de Saúde, vocês vão ver isso nos próximos capítulos, nas próximas aulas nossas, a questão da Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde ela existe a nível municipal, a estadual e a nível nacional. Tá certo? Junta-se vários segmentos da sociedade brasileira, representantes da agricultura, de associações, de favelas, de quilombolas, representantes de diversos gêneros, todo acervo cultural, os profissionais que faziam a área da saúde, especialistas de saúde pública, se juntaram e fizeram essa 5ª Conferência Nacional de Saúde, em 1975, para debater a crise do setor saúde. Viram lá que tem muita insuficiência, não tinha coordenação nenhuma, não tinha ações coordenadas pelo Ministério da Saúde, era esse setor privado que tomava de conta, má distribuição e ineficácia dos recursos. E aí, né, em 1978, nós tivemos outro embrião, que foi a Conferência de Alma-Ata. Olha nós aí em promoção, como eles estão ligados, né? Em que germinou o debate entre vários países sobre a importância da atenção primária em saúde e que impulsionou o debate de um modelo de saúde no Brasil diferente. Um modelo de saúde que visasse a integralidade, a pluralidade dos serviços de saúde, que visse da promoção até a reabilitação do paciente. Foi aqui, nesse cenário, que dá o início da reforma sanitária do Brasil. É o início que isso vai acontecer mais na frente, em 85, e culmina em 88 com o surgimento do SUS. Portanto, mas é um embrião, uma atenção primária, né? Uma atenção básica, que eu já mostrei para vocês na nossa correção, o que seria, né? Que é o embrião da construção dos postos de saúde no país, que chegue mais perto da população, os profissionais, que visem ações integrais. E só para deixar claro, né, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, passou a ser o grande comprador de serviços privados de saúde. As empresas particulares sendo custeadas com dinheiro público, vindas do INPS. Eu vou dar uma paradinha aqui, nós estamos 44 minutos de aula, me empolguei, passei dos 30 minutos, gosto de parar nos 30 minutos. Eu vou dar uma parada aqui na primeira parte, para a gente tomar um café, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta com o restante.